Muito bem, então vamos lá. Nós estamos nas aulas 22 e 23. Eu tinha falado para vocês na semana passada, né, na aula passada, que o número de oxidação, então, como carga eletrônica, né, sendo carga eletrônica, ele depende do número de elétrons. E uma das formas da gente ver o número de elétrons é a gente olhar as colunas, principalmente as colunas A, porque o número da coluna A, na verdade, ela quer dizer a carga eletrônica. Lembra que de 1A até 4A, a gente conta as cargas eletrônicas, mais 1 na primeira coluna, mais 2 na coluna 2A, mais 3 na coluna 3A, mais 4 na coluna 4A. Na coluna 5A para frente é o quanto falta para 8, porque esses elementos eles vão receber elétrons e segue a regra do octeto. Então, 5A tem carga menos 3, 6A os elementos vão ter carga menos 2, 7A os elementos têm carga menos 1, e os gases nobres, turma, eles têm carga 0, tá? Porque a última camada é completa de elétrons. Beleza? Então, olha, hoje nós vamos ver, turma, nós vamos ver as regras gerais para o cálculo do número de oxidação, ou do NOx, né? Que é a carga eletrônica. Então, existem essas regrinhas básicas aí para a gente poder entender. Turma, como tudo em química, há exceções, tá? Aí vocês falam, mas química é a ciência das exceções. Exato, turma. Nós temos as regras gerais, mas você sabe que em química você nunca pode falar 100% que é aquilo, né? Porque sempre tem alguma criaturinha lá do contra. Então, essas regras gerais, algumas delas têm algumas exceções também, tá? Então, olha, que regras são essas? A gente vai ver as regras para substâncias simples, depois, elementos com NOx fixo, elementos químicos em compostos iônicos e moleculares, a NOx em íons, NOx no hidrogênio, nas substâncias químicas, e NOx no oxigênio em substâncias químicas, beleza? Então, começando, vamos ver as regras gerais para o cálculo do NOx em substância simples. Lembra, turma, lá do primeiro ano, o que são substâncias simples? São substâncias químicas que são compostas de um único tipo de elemento químico, tá? Essas substâncias químicas, a gente fala que a carga eletrônica, ou NOx, é igual a 0. Substâncias químicas, olha aí na telinha, boom. Então, veja, nós temos aí, pessoal, as substâncias simples, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás cloro, tudo gás, né? A gente pode ter também substâncias em outro estado físico, o bromo, Br2, líquido, o I2, sólido, né? Na forma ressublimada. Aí você pode ter liga metálica, né? Ou barras do elemento químico puro. Você tem uma barra de alumínio, que é sólido, uma barra de ferro, sólido, né? Você pode ter lá um frasco cheio de cálcio puro na forma sólida, ou o sódio também, né? E assim por diante. Veja, todos esses elementos químicos que eu coloquei, essas substâncias, aliás, elas são substâncias simples, porque elas são compostas de um único tipo de elemento químico. Então, não importa o estado físico, pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, tá? Desde que esteja composto do mesmo elemento químico. Inclusive, turma, lá na última linha, lá embaixo, nós temos formas alotrópicas. Lembra o que é forma alotrópica? É quando o elemento químico, o mesmo elemento químico, só que com arranjos espaciais diferentes, ele pode formar outras substâncias. Então, por exemplo, o carbono, se você colocar ele numa forma hexagonal em coluna, ele é o grafite. Se você espremer esse grafite, a alta pressão e alta temperatura continua sendo carbono, só que ele vai virar diamante, tá? Se você cortar o grafite em camadinhas bem fininhas e emendar numa superfície linear, você vai formar o grafeno, né? Então, tudo isso são formas alotrópicas, porque com o mesmo elemento químico puro, você pode formar substâncias diferentes. Então, o carbono grafite é uma forma alotrópica, o enxofre rômbico, existe um enxofre monoclínico, que eles só diferenciam pela disposição espacial, são formas alotrópicas, são substâncias simples. E o fósforo vermelho, e se não me engano, o fósforo amarelo, né? São formas alotrópicas também.
Veja, quando a gente vai colocar a carga eletrônica, a gente coloca o quê? Zero. Então, em todas as substâncias simples, elas têm carga eletrônica zero. Então, o que está em vermelhinho aí, né? A gente coloca lá a carga eletrônica delas, tá? Sempre assim, professor? Nesse caso, sempre. Não existe exceção. Todas as substâncias simples têm carga eletrônica ou NOx zero, tá? Por que isso? Porque eles não cederam e nem receberam elétrons. E essas substâncias, elas guardam, né, o número de elétrons original. Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma sofrência, alguma dúvida. Não, deixa eu ver lá se tem alguma. Ah, Isabela, não existe -4. Isabela, existe sim, tá? Onde que nós achamos -4? O próprio carbono, tá? O carbono é uma das exceções da coluna 4A, tá? O carbono, de uma forma geral, a carga eletrônica dele é +4, porque ele está na coluna 4A. Porém, Isabela, a gente vai ver nessa aula de hoje mesmo que o carbono, às vezes, ele dá uma surtada lá e ele muda a carga eletrônica dele, tá? Então, o carbono pode assumir cargas eletrônicas diferentes de +4. Inclusive, ele pode assumir carga eletrônica -4, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Com calma. Mas existe essa possibilidade também, tá? Para você ter uma ideia, Isabela, elementos de transição, ou os metais de transição das colunas B, tem elementos que têm 5 cargas eletrônicas diferentes, né? Aí você fala, nossa, mas como é que a gente sabe? A gente avalia pelo composto, pela fórmula, pela formulação, a gente consegue determinar o NOx, tudo bem? Então, tá bom, não tem mais nenhuma pergunta, então tá joia, vamos continuar. Pessoal, a próxima regra são os elementos com NOx fixo. Quais são os elementos que têm carga eletrônica fixa, né? São os elementos, turma, principalmente das colunas A. Mas eu já acabei de falar para a Isabela que existem algumas exceções, né? Agora, para a gente saber com certeza, aqueles que não fogem à regra são os elementos das colunas 1A, 2A e aquele ali na pontinha, no alto do 3A, é o alumínio, tá? Esses elementos, turma, eles não dão chabu, tá? Os metais alcalinos são sempre +1. Os metais alcalinos terrosos são sempre +2. O alumínio é sempre +3, tá? Aí você fala, mas por que o 3A e o 4A a gente não pode ter certeza? Porque já entra, turma, nos semimetais, tá? Os semimetais, eles começam a ter características meio dúbias de metal e ametal, né? O silício, por exemplo, é o maior exemplo disso, né? O silício, às vezes, ele tem um pezinho no metal, às vezes um pezinho no ametal. Então, esses elementos, eles já começam a variar em relação às suas propriedades, tá certo? Então, ó, metais alcalinos +1, metais alcalinos terrosos, a carga eletrônica ou NOx sempre +2, e o alumínio é sempre +3, tá? Tem 2 metais de transição, né, que eles são do bem, né, eles são super legais. Por quê? Porque eles não variam a carga eletrônica, eles não trazem problemas para a gente na hora de fazer exercício. Quais são eles? A prata, que é sempre +1, e o zinco, que é sempre +2, tá? Então, tirando isso, aquela região do meio ali, metais de transição, eles têm várias cargas eletrônicas, tem 2, tem 3, tem 5 cargas diferentes. Mas a prata e o zinco, eles são do bem. Eles só têm uma carga eletrônica cada um. Então, a prata é +1 e o zinco é +2. Veja, eles são exceções dos metais de transição, porque eles têm NOx fixo, tá? Então, essa aí é a segunda regrinha, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, antes que eu passe para a próxima regra. Alguma pergunta? Sempre surgem perguntas importantes. Não, não tem perguntinha? Beleza. Tá bom. A próxima regra, turma, ela se refere a compostos iônicos e compostos
moleculares, tá? Vamos relembrar, o que são compostos iônicos, né? São compostos que têm metal e ametal, né? Então, compostos iônicos sempre terão um metal junto com o ametal, tá? E compostos moleculares, né? Ah, outra coisa, compostos iônicos, além de ter metal e ametal, a ligação entre eles é ligação o quê? Iônica, tá? Por isso que são compostos iônicos. Então, metal a metal, ligação iônica, compostos iônicos. Agora, compostos moleculares, turma, existem três possibilidades, tá? Pode ser hidrogênio e hidrogênio, pode ser hidrogênio e ametal, ou pode ser ametal e ametal, tá? São três possibilidades. Vou repetir: hidrogênio com hidrogênio. Pode ser hidrogênio com ametal, ou então ametal com ametal. Agora vejam, a ligação entre essas três possibilidades é sempre covalente. São ligações covalentes, tá? Então, existem regras gerais para os compostos iônicos e para os compostos moleculares aí que têm ligações covalentes. Vamos ver primeiro os compostos iônicos, tá? O que é um composto iônico mesmo, né? Compostos iônicos sempre têm um metal e um ametal. Por exemplo, o sódio é um metal, o cloro é um ametal. Um outro exemplo, o cálcio é um metal e o oxigênio é um ametal. Ele está do lado de lá da tabela periódica, né? Do outro lado, do lado de cá, né? Vocês olhando aí para mim, o oxigênio está desse lado, o cálcio está desse lado aqui, tá? Então, veja, como tem metais e ametais juntos, os metais são positivos, que a gente está careca de saber, e os ametais são negativos. O sódio, turma, coluna 1A, a carga dele é mais 1. O cloro, coluna 7A, a carga dele é menos 1. Lembra que é o que falta para 8, né? Cloro, menos 1. Cálcio, coluna 2A, carga é mais 2. Oxigênio é a metal, está na coluna 6A. Então, a carga eletrônica é menos 2, ou 2 menos, porque faltam 2 para 8, tá? E aí, turma, quando a gente determina essas cargas eletrônicas, a gente então vai ter o seguinte, ó, o NOx do sódio é mais 1, o NOx do cloro é menos 1, tá? O NOx do cálcio é mais 2, o NOx do oxigênio é menos 2. Isso, turma, a gente vê pela própria posição na tabela periódica. São NOxes fixos, tá? Você fala assim, ué, mas qual que é a diferença da regra anterior? A diferença, turma, é que a soma deles sempre tem que dar zero. Quando você tem um composto iônico e você soma as cargas eletrônicas, a soma sempre tem que dar zero. Se não der zero, você fez alguma carga eletrônica errada. Então, veja, o sódio, a carga é mais 1, o cloro é menos 1. Mais 1 menos 1, zero. O cálcio é mais 2, o oxigênio é menos 2. Mais 2 menos 2, zero. Então, a soma dos NOxes é zero, tá? Ele está até falando aí em cima, né? Aí no cabeçalho, ó, a soma, aquele E ali, né? É o símbolo da somatória, uma letra grega, né? Da somatória. A soma ou somatória do NOx, de todos os átomos que constituem esse composto, no caso, composto iônico, é sempre zero, tá? Então, essa é a regra para compostos iônicos. Veja, os elementos a gente pega na tabela periódica, tá? É muito fácil. Agora, o que são compostos moleculares, lembra? Pode ser hidrogênio com metal, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal ou ametal com ametal. Compostos moleculares, turma, não tem metal, tá? Não há metal em composto molecular. Se tiver, Paraguai. Não, estou brincando. Se tiver, não é composto molecular, é outra coisa, tá? Ele é um falsificado aí de chinês, sei lá. Não, estou brincando. Mas os compostos moleculares, né, eles não têm metais. Então, vamos olhar aqui, ó, hidrogênio, cloro, tá? É um hidrogênio com ametal. O hidrogênio, turma, tem carga mais 1, o cloro tem carga menos 1, tá? Veja, é composto molecular. Aqui, no caso, a gente tem lá o monóxido de carbono, CO, monóxido de carbono, né? Então, veja, o oxigênio é menos 2, né? O oxigênio é menos 2. Perdão, então quanto que vai ser o carbono?
Se o oxigênio é menos 2, o carbono, turma, ele precisa ter carga mais 2, porque a soma dos dois tem que ser zero, tá? Então, no caso do carbono, que tem inúmeros NOxes, né? A gente olha primeiro no oxigênio. O oxigênio, turma, a maioria das vezes é líquido e certo. Carga eletrônica dele é menos 2, tá? Se ele é menos 2, o carbono só pode ser mais 2, tá? No caso do HCl, é fácil, porque o hidrogênio está na coluna 1A mais 1. O cloro está na coluna 7A menos 1. Morreu, né? Aí fica fácil. Agora, o CO, se você colocar o carbono 4A, né, é mais 4, não vai dar certo. Então, a gente olha primeiro o NOx de quem a gente sabe, tá? Então, a gente vai ver depois nos exercícios que quando tiver dois elementos juntos e você tiver junto um elemento com carga variável, por exemplo, o carbono, a gente primeiro determina do oxigênio e o carbono vai ser a diferença para zero, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Tudo bem, pessoal? Aqui já começam as regrinhas cabeludas. Assim, eu vou passar uma lista de exercício extra para vocês poderem fazer bastante exercício disso, tá? Bom, e o ácido sulfúrico, turma, é uma substância molecular, tá? Aqui anteriormente, né? Vale para quando nós temos dois elementos, tá? Ó, dois elementos. Agora, e se nós tivermos três elementos no composto molecular? O que eu faço, né? Quando nós temos três elementos químicos, a gente tem que primeiro lembrar, é um composto molecular. A soma dos NOxes tem que ser zero. E aí, turma, o que eu vou fazer? Ó? Eu sempre, pode anotar isso, quando tiver três elementos, o do meio é sempre a minha incógnita. É o que eu não sei o NOx. É sempre o elemento do meio, tá? Então, no caso, os elementos da ponta são os elementos que nós vamos pegar ou admitir o NOx fixo, tá? Então, por exemplo, o H2SO4, o primeiro elemento lá do lado de cá de vocês, o primeiro elemento da ponta é o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ó, eu até coloquei aí, a gente sabe que ele é mais um, tá? O hidrogênio é mais um. Aí, olha do outro lado lá, o oxigênio, turma, é menos 2, ou 2 menos. Então, a gente coloca essas cargas eletrônicas fixas, tá? O hidrogênio é mais um, né? E o oxigênio vale 2 menos ou menos 2, tá certo? Muito bem. E o enxofre, que está no meio, sempre, turma, isso é sempre o elemento do meio, a gente não sabe o NOx dele. O que eu coloco? X. Eu coloco X, tá? Então, eu vou montar uma equação de primeiro grau. Agora, que equação é essa? Tá vendo, turma, que está entre parênteses, essa linha de baixo? Ela está entre parênteses, né? Dá uma olhada no cantinho da direita lá em cima. Não está zero? Por que está zero? Porque a soma de todos os NOxes tem que dar zero, tá? E aí, como é que eu vou montar essa equação? Eu vou pegar essas cargas eletrônicas e eu vou multiplicá-las pelo número de átomos, tá? Então, ó, olha aqui no cursor, ó, tem dois hidrogênios. Cada hidrogênio tem carga mais um. Então, eu vou fazer 2 vezes mais um, tá? 2 vezes mais um. O enxofre, turma, eu não sei a carga eletrônica dele. Só tem um enxofre, né? Aqui embaixo, quando não tem número, é porque é 1. Então, eu só coloco o X, que é X vezes 1, X. O oxigênio tem 4 átomos de oxigênio. 4 átomos de oxigênio. Só que cada oxigênio vale menos 2. Então, eu vou colocar menos 2 aqui, tá? Aqui em cima, se você colocar 2 menos ou menos 2, tanto faz. Tá certo? Do mesmo jeito, tá? Agora, veja, eu sei, turma, que a soma de todos eles tem que dar zero. Então, eu vou montar uma equação de primeiro grau. Olha aqui, ó, o hidrogênio 2 vezes mais 1, mais o valor de X, que é do enxofre, mais 4 vezes menos 2, tá? Tudo isso, né, o ácido sulfúrico inteiro vai ser igual a zero.
Aí eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1, 2, x, 4 vezes menos 2, menos 8. Aí eu vou achar menos 6 mais x igual a zero, e eu vou achar que x igual a 6. Aí você pergunta, que x é esse? É o NOx do enxofre, ou seja, é a carga eletrônica do enxofre. Aí você pode me dizer, então, já que eu sei que é mais 6, vai ser sempre mais 6 do enxofre. Não, não, não. O enxofre, turma, é um dos elementos inox variável. É por isso que nas fórmulas, os químicos, a gente coloca ele no meio, porque aí a gente faz essa conta para determinar o NOx dele. Geralmente, os elementos que estão... Quando você tem 3 elementos e tem um elemento aqui no meio, esse elemento do meio, a gente não sabe o NOx dele, porque o NOx é variável, tá? Por isso que a gente usa essa regrinha, tá? Então, essa regra a gente usa aí para determinar o NOx do elemento. No caso da apostila de vocês, né? Vocês têm aí na página 220 o item 3, do lado direito, né? Você tem lá H3PO4. É o mesmo raciocínio, tá? H3PO4, todo mundo achou aí, ó. Na página 220, você tem a coluna da esquerda e da direita, né? Estou olhando aí de frente para vocês. No item 3, H3PO4, veja, o que ele fez aí? Ele dividiu H3, o P no meio, e o O4 do outro lado. Veja que hidrogênio e oxigênio, ele atribuiu NOx mais 1 e menos 2. E o fósforo, X? Por quê? Porque o fósforo é variável. É por esse motivo que ele fica no meio, tá? Por isso que ele fica no meio. Tá joia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Caterine, qual o motivo para um elemento ter o NOx variável? Caterine, ele pode, sendo metal, ele pode ceder diferentes números de elétrons, tá? Às vezes ele cede um elétron, às vezes ele cede 2, às vezes ele cede 3. Por exemplo, Caterine, o ferro, às vezes ele doa 2 elétrons, às vezes ele doa 3. Depende do tipo de ligação química e da quantidade de energia que é colocada, tá? Para poder quebrar as ligações. Caterina, mas isso depende do estado dele? Não. Não depende do estado físico. Porque, olha, esses elementos químicos, Caterine, quando eles se unem numa ligação química, ali está envolvido o elétron, né? Então, dependendo da quantidade de energia que se coloca para romper essas ligações, ele pode perder menos ou mais elétrons, né? E isso tem a ver muito com os subníveis também, né? Então, esses elementos, principalmente metais de transição, eles têm essa capacidade. Eles não têm um número fixo de perda de elétrons, né? Ele pode perder 2, pode perder 3. O antimônio, ele pode perder 3 ou pode perder 5, né? O cromo pode perder 3, pode perder 4, 5, 7, 6. O cromo, ele tem essa... Então, por conta dessas energias para romper as ligações, tudo bem? Mas são só os metais de transição, com exceção da prata e zinco, que tem essa possibilidade. Tudo bem? Boa pergunta. Mais alguma pergunta, turma? De buena, mais alguma pergunta? Tranquilo, então vamos continuar. Não tem mais ninguém. Isso não dificulta alguma reação? Dificulta, Caterine. Dificulta. Porque existem reações, vamos supor, eu vou dar o exemplo do ferro 2 e ferro 3. Tem reações químicas que só acontecem com ferro 3. Tem reações químicas que só ocorrem com ferro 2. Então, dependendo do estado de oxidação que a gente fala, né? Dependendo do estado de oxidação do elemento químico, às vezes ele reage ou não, tá? Isso aí dificulta, sim, tá? Excelente observação, tá? Isso pode causar, sim, dificuldades em reações químicas. Muito boa pergunta. Por isso que eu adoro vocês. Beleza? Muito bem. Alguma outra pergunta? Olha, boas perguntas, boas perguntas. É isso aí, o negócio é esse, boas perguntas. Mas mesmo que se alguém falar assim, minha pergunta acho que é meio boba. Não, faz, gente. Às vezes vocês têm perguntas sensacionais. Então vamos lá.
Bom, turma, o que vocês estão vendo aqui é um composto molecular, tá? Aí, assim, bom, por que ele é molecular? Porque ele é hidrogênio com a metal, né? Hidrogênio com a metal ou a metal com a metal. Então, são ligações covalentes compostos moleculares. Mas esse composto, turma, ele tem uma característica, ele tem carbono, tá? E veja, quando a gente coloca o carbono primeiro, é porque esse composto é orgânico, tá? Compostos orgânicos, a gente tem uma maneira um pouco distinta de determinar os NOxes, tá? Eu considero, turma, principalmente a fórmula estrutural, tá? Então, mas ela vai ser dada? Agora no segundo ano, sim. No terceiro ano, não. Porque aí, turma, quando a gente vê química orgânica, vocês vão aprender a montar essas estruturas das moléculas orgânicas, tá? Então, veja, esse C2H6O, que na verdade é a fórmula do álcool etílico, né, ou do etanol, a gente tem aí a fórmula estrutural dele, né? Aí vamos supor que eu pergunte, qual é o número de oxidação do carbono? Você fala, bom, tem 2 carbonos, né? Como é que a gente determina o NOx desses carbonos? Existe uma regra, turma, muito simples, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa formulação, sempre na fórmula estrutural, tá? Que tem a estrutura. Eu vou pegar, turma, tá vendo essa linhazinha aí, ó? Eu vou passar uma linha e vou dividir os carbonos. Um carbono para um lado e um carbono para o outro, tá? Então, depois que eu dividir os carbonos, eu vou colocar os NOxes fixos. Então, veja, o carbono da esquerda, que vocês estão vendo aí, eu separei ele do segundo carbono da direita, tá? Então, separei esses 2 carbonos com a linhazinha aí azul, tá? Então, primeiro, vamos avaliar o NOx do carbono, né, do lado esquerdo. Veja, os hidrogênios têm NOx fixo. Hidrogênio mais um, hidrogênio mais um, hidrogênio mais um. Então, vamos somar os hidrogênios, mais um, mais 3, tá? Hidrogênio, ou melhor, hidrogênios valem mais 3, o carbono, turma, vai valer menos 3. Por que isso? Porque a soma, quando você considera cada carbono, a soma do NOx do carbono tem que dar zero. Isso vale para compostos orgânicos, em que você tem a estrutura de carbono, tá? Veja que o esqueleto dessa molécula é feita de carbono. São compostos orgânicos. Então, aqui que eu faço mesmo, ó, pego, coloco uma linha e divido um carbono do outro. Aí você me pergunta, e se tiver 10 carbonos, você vai dividir todos os carbonos, tá? E aí você vai pegar a carga dos ligantes de cada carbono. Esse carbono que está na ponta, ele tem 3 hidrogênios que vale mais 1. Então, o carbono tem que ser menos 3, porque mais 3 menos 3, 0, tá? A soma dos ligantes, né, mais a carga ou NOx do carbono, sempre tem que dar 0. Aí, beleza, fizemos esse carbono desse lado. Agora vamos fazer o outro. Veja, esse outro carbono do lado direito tem também 3 hidrogênios, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, tá? 3 hidrogênios mais 3. Mas veja, tem um oxigênio ali que vale menos 2, tá? Agora, veja, aquele lado ali já tem carga mais 3. Mais 3 de hidrogênio, menos 2 do oxigênio, vai dar mais 1. A gente faz a conta. Mais 3 dos 3 hidrogênios, menos 2 do oxigênio, vai sobrar mais 1, tá? Se vai sobrar mais 1, quanto que vai valer o carbono? Menos 1. Porque mais 1 menos 1, 0, tá? Então, olha só a bruxaria. Nesse composto, um carbono vale menos 3 e o outro carbono vale menos 1. Olha como o NOx do carbono pode variar no composto. Aí, turma, pergunta de $1 milhão, né? Quanto que vale o NOx médio dos carbonos? Eu quero o NOx médio, eu não quero o NOx de cada carbono, né? Veja, eu somo menos 3 menos 1,
menos 4, tá? Se eu somar os dois NOx, menos 3, menos 1, menos 4. Como tem dois carbonos, eu vou fazer menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, o NOx médio é menos 2, tá? Então, essa regra que vocês têm aí do lado direito da apostila, né? Lá embaixo, né? Do lado direito aí na página 220, tá? Então, essa regrinha, ela é super, hiper, mega, blaster importante para a gente determinar os NOx de compostos orgânicos. Beleza, gente? Belezinha? Então, tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta antes que eu continue. Tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? Então tá bom, vamos continuar. A próxima regra, turma, é quando nós temos íons. Ah, minha bateria está carregada, obrigado, o computador está me avisando. Quando nós tivermos íons, como é que a gente calcula o NOx? Turma, lembra que íon, você tem, por exemplo, uma carga que é geral, né? Lembra da hidroxila, que era menos 1, né? O OH, a carga dele é menos 1, é um íon, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, né, um íon que ele pode ser monoatômico, que como está ali em cima, que é o Cl, né? O cloro pode ser menos. Ele é um íon, né? Na verdade é um ânion. Então, o Cl- é o cloreto. Ele tem carga menos 1. Agora, e quando tem dois? A gente chama de íons poliatômicos, como esse Cr2O7 2-. Tá? Ele é um íon poliatômico, porque ele tem dois elementos químicos, pelo menos. Tá? Agora, veja, qual que é a carga desse Cr2O7, que é o dicromato? Vocês podem olhar, se está falando assim, aquele menos 2 ali é do oxigênio, certo? O menos 2, turma, é de todo o íon Cr2O7. Sempre quando vocês virem isso aqui, ó, dois elementos químicos juntos e uma carga eletrônica lá em cima, principalmente negativa, tá? Ele é um ânion. Você fala, poxa, professor, mas é assim? É, gente, é assim. Então, os ânions, se você pegar a tabelinha de ânions, você vai achar um monte de combinações de dois ametais, ou do metal com a metal, como tem aí, em que eles representam um íon. E aquele 2 menos que você está vendo ali, não é a carga do oxigênio, é a carga do íon inteiro. Você fala, mas por que então coloca esse menos 2 lá e não põe entre parênteses? Porque eles não põem. É uma regra, tá? A gente não coloca íon entre parênteses com a sua carga eletrônica. Isso, turma, causa um desastre em muitos estudantes, porque eles olham o 2 menos do lado do oxigênio e falam, é o oxigênio que é 2 menos, olha como o cara é bonzinho. Ele já colocou o NOx do oxigênio ali. Mentira, turma. Vocês foram enganados. Esse 2 menos é desse íon aí embaixo. É o NOx total dele, no caso do dicromato. Esse íon aí a gente chama de íon dicromato, tá? E aí, pessoal, eu pergunto, vamos supor, eu sei que o oxigênio, a carga dele é menos 2, que ele é da coluna 6A. O cromo, turma, é um elemento de transição. Eu pergunto, vixe, qual que é a carga eletrônica dele? Qual que é o NOx dele? Aí, turma, eu vou fazer essa seguinte regrinha. Eu vou separar os dois elementos do íon, o Cr2 de um lado e o O7 para o outro, tá? Cadê o menos 2? Calma, gente. O menos 2 é o NOx do íon. A gente tirou ele do lado, tá? Depois que eu coloquei a carga eu coloquei a posição de cada um separado, eu vou colocar o NOx. O oxigênio, coluna 6A, tô careca de saber, é menos 2, tá? O cromo, eu não sei. Então eu coloco Y, tá? Aí o que eu vou fazer? Essas cargas eletrônicas, né? Eu estou querendo determinar do cromo, porque do oxigênio eu já sei. Então, eu vou multiplicar agora pelo número de átomos. Eu tenho dois cromos. Dois cromos valendo Y vai ser 2Y, tá? Então, dois cromos valendo Y, o NOx dele vai ser 2Y.
O oxigênio, turma, cada oxigênio vale menos 2, mas existem 7 oxigênios. 7 oxigênios vezes menos 2, menos 14. Então, veja, eu determinei o NOx total, multiplicando pelo número de átomos. Agora, veja, eu sei que o NOx desse íon é igual a quanto? É igual a zero? Não. É igual a menos 2, tá? Então, ao invés de igualar a zero, eu vou igualar o íon a menos 2, tá? Então, essa é a maior dificuldade dos estudantes. Eu vou igualar a menos 2, tá certo? Beleza? E aí, olha, só para a gente acabar, então, eu faço a equação de primeiro grau, né? E eu, 2y menos 14 igual a menos 2, que é o NOx total do íon. Portanto, turma, o cromo vai valer mais 6. Esse é o NOx do cromo, tá? Tem que montar a equação? Tem. Com o tempo, turma, você fica craque. Você bate o olho e você já faz direto. Tanto que nos vestibulares cai muito exercício de NOx, porque eles querem que o aluno veja e já saiba calcular o NOx corretamente, tá? Então, eu vou passar uma lista para vocês aí, extra, com bastante exercício de NOx, tá? Porque essa parte é muito importante, beleza?